Olá, meu nome é Lina, sou do sétimo período de Ciências Atuariais da Universidade Federal do Sergipe. O tema do nosso artigo foi abordagem descritiva dos chefes de famílias em situação de extrema pobreza da população de Aracaju em novembro de 2021, análise de perfil. Apesar de ser um evento complexo de entender, a pobreza trata-se não apenas da falta de recurso financeiro, mas também a falta de tudo aquilo que o indivíduo necessita para sobreviver, mesmo se tratando do mais básico, como alimentação, moradia, luz, água encanada e entre outros requisitos importantes. A linha da pobreza é uma ferramenta utilizada pela Organização das Nações Unidas e é construída com os parâmetros definidos por preços e itens necessários para que o indivíduo consiga sobreviver. Através dessa ferramenta, foi estabelecido que a linha de pobreza, considerando os últimos valores das famílias brasileiras, é de R$ 154 mensais e no município de Aracaju, em R$ 105 por mês. O objetivo desse trabalho foi estudar de forma descritiva as características de chefes familiares dessa população em situação de extrema pobreza e verificar se a relação da renda dessa população entre os sexos dos chefes familiares no município de Aracaju, estado de Sergipe, no mês de novembro de 2021. Primeiramente, a base foi tratada para análise, em seguida foi realizado abordagens da estatística descritiva para compreender o comportamento das variáveis, assim, obtendo informações destas. Foi adotado a análise bivariada dos dados para estudar a renda das famílias, o que foi de suma importância, pois um dos objetivos é verificar a relação entre a renda e o sexo da população. Também foi utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon, por a base de dados possui uma grande frequência de informações no zero, para verificar se existem diferenças entre a mediana de renda mensal das famílias segundo o sexo da população. A tabela 1 apresenta as variáveis analisadas para estudar o perfil dos chefes familiares. Conforme observado, o sexo predominante é o feminino, com um total de 28.184 pessoas, apresentando um percentual de 85,93% da população, enquanto o masculino obteve um total de 4.613 pessoas. Em relação a etnia, a maior foi dos autodeclarados pardos, com 77,19%. Grande parte da população tem um nível de escolaridade baixo, pois apesar de 93,69% da população apontarem que tem habilidade de leitura e escrita, 63,98% não conseguiram terminar o ensino básico educacional, que consiste no ensino fundamental e médio. Em relação à espécie dos domicílios onde a população habita, 97,34% alegaram morar em domicílio próprio. Além disso, cerca de 98% da população apresentaram que não estão em situação de rua. Na figura 1, é possível verificar que a maioria da população nasceu no estado de residência, em Sergipe, mas além disso, grande parte tem naturalidade nos estados vizinhos, Alagoas, Bahia e Pernambuco. Outro estado que também se destacou bastante foi o de São Paulo, que se apresentou como o quarto maior estado que essa população nasceu. Na figura 2, observa-se que o bairro que contém o maior número de famílias em situação de extrema pobreza é o bairro Santa Maria, com 4.870 famílias. A figura 3 foi construída com o objetivo de analisar a renda média mensal dessas famílias. Percebe-se que existe uma concentração em torno de R$ 50 mensais, mas, por outro lado, os dados eles não apresentam uma simetria, de maneira que, na medida que a renda média mensal ela aumenta, a quantidade de pessoas também aumenta. O violino plot ele foi escolhido para a distribuição da renda média mensal segundo o sexo porque ele consegue enxergar quando há mais de um pico na distribuição de dados, o que acontece na distribuição de renda. Na figura 4, pode-se notar que para ambos os sexos existe uma grande frequência de indivíduos sem renda. Para o sexo masculino, é possível verificar que existe um grande percentual de indivíduos com renda zero, inclusive é proporcionalmente maior do que as mulheres sem renda. Com o teste de Wilcoxon, foi obtido um p-valor menor que 0,05. Logo, com 95% de confiança, rejeita-se a hipótese de que as rendas mensais entre os sexos são semelhantes. Dessa forma, pode-se concluir que o perfil predominante para o chefe das famílias de extrema pobreza em Aracaju é do sexo feminino, autodeclarado pardo, nível de escolaridade baixo, porém com habilidade de ler e escrever, morando em domicílio particular permanente, natural de Sergipe, residindo grande parte no bairro Santa Maria, com uma renda mediana mensal de R$ 50. E o teste de Coxon mostrou que existia uma diferença estatisticamente significativa entre a mediana da renda mensal segundo o sexo dessa população, no qual os homens apresentaram pior situação. Mas vale salientar que, mesmo que os homens apresentem uma maior percentual de pior situação, isso não significa que as mulheres estejam em melhores condições do que os homens, pois ambos fazem parte do grupo de extrema pobreza, do grupo do município de Aracaju. Obrigada pela atenção de todos.